Olá, boa noite a todos. Então, hoje a gente está iniciando aqui o nosso ciclo de debates, né? Bate-papo ao vivo. Então, o nome é Bate-papo Ambiental, tá? Então, hoje a gente vai ter o convidado especial, que é o Leonardo Marques. Ele é engenheiro ambiental, mas daqui a pouco ele vai estar se apresentando aqui para vocês, tá bom? E ele vai falar sobre geoprocessamento na área ambiental, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão assim, é só a gente conversar. Eu vou aqui aceitar o convite dele, entrando. Então, boa noite para quem está chegando agora. Eu sou a Lucimara Ribas Frederico. Então, eu sou a criadora aqui da página Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Então, é um projeto aqui que a gente tem, que hoje a gente está com uma equipe de editoras também que está auxiliando no projeto. E aí a gente começou a pensar em desenvolver aqui algumas lives com alguns temas ambientais, convidando algumas pessoas. E hoje o nosso convidado especial é o Leonardo Marques, que ele vai se apresentar agora. Seja E aí, bem-vindo. obrigado, Lucimara. Obrigado pelo convite. E boa noite a todo mundo que está aqui dedicando seu tempo aqui de noite para aprender, né, um pouquinho sobre um pouco mais sobre geoprocessamento. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Como a Lucimara falou, eu também sou engenheiro ambiental, sou formado pelo UFC, sou cearense. Tenho mestre também, sou mestre em saneamento ambiental. Atualmente também estou no doutorado, mas eu também tenho a parte empresarial, que tem uma consultoria, que é a Ambiente Engenharia. Trabalho bastante com consultoria ambiental aqui no meu estado, no Ceará, e pontualmente em alguns outros estados. E fui basicamente trabalhando junto no trabalho, na consultoria e também na pós-graduação, no mestrado e doutorado, que eu comecei a desenvolver cada vez mais as minhas habilidades com o geoprocessamento. Realmente é um caminho um pouco longo para a gente dominar 100% bem. Eu não diria que eu domino 100%, mas cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. E eu queria conversar hoje com vocês, basicamente, sobre o que é que a gente pode aprender, como é que a gente pode aplicar o geoprocessamento na nossa área ambiental, que tem tudo a ver com essa área de geoprocessamento, produção de mapas. E eu queria já perguntar para vocês, para a Lucimar, também para quem está aqui nos assistindo, o que é que vocês pensam quando eu falo geoprocessamento. Vocês já viram isso na faculdade? E comente aqui para a gente. Eu vou ficar lendo aqui enquanto a Lucimara dá a opinião dela. Sim, ó, eu não sou tão boa assim na área de geoprocessamento, né? Então eu já fiz alguns mapas lá na faculdade, e depois que eu saí da faculdade também. Até o meu TCC eu fiz um mapa de localização, então eu utilizei bem pouco o geoprocessamento. É uma área até que, inclusive, que eu quero desenvolver um pouco melhor, que eu já tive algumas dificuldades, assim, fora da faculdade, nessa questão de fazer mapas, nessa relação assim. Então, assim, eu acho que é uma área bem relevante para fazer a parte de localização, entender o solo, entender a região, então, através de mapeamento, né? Então, mais ou menos isso que eu entendo um pouco de geoprocessamento. Hoje, minha área é mais voltada à gestão de resíduos sólidos, né? Mas, assim, vejo que geoprocessamento é uma ferramenta super importante para o engenheiro ambiental, né? Sim, perfeito. Então, antes de começar aqui no conteúdo, que eu separei basicamente dois blocos, basicamente. Uhum. É um bloco para estudantes e para profissionais, mas os dois vão poder se beneficiar do tema. Mas eu vi aqui que perguntaram o que é o geoprocessamento, né, em si. Então, vou tentar aqui resumir, mas basicamente seria é uma parte das geociências, geotecnologias, que você vai trabalhar a parte tecnológica junto ao meio que estamos. Nós vamos transformar o nosso meio e representá-lo no computador, no digital. Então, essa é uma definição que eu tento resumir, tento ser um pouco mais didático do que aquela definição de livro, porque a definição de livro sabe como é, a gente lê 3, 4, 5 vezes não entende bem o que é exatamente, mas
basicamente envolve essa parte de produção de mapas, de análise de dados espaciais, por exemplo, analisar imagens de satélite para verificar áreas de inundação, verificar índices de agricultura, tudo a gente pode fazer isso com o geoprocessamento, com esse auxílio. E, enfim, isso é basicamente essa parte que a gente trabalha. E aqui, já respondendo aqui, outros profissionais podem trabalhar na área, sim, biólogos, enfim, pessoal, a área ambiental, ela não se resume a engenheiros ambientais, né? Como a gente sabe, qualquer estudo ambiental precisa de diversos outros profissionais para poder executar um serviço. No estudo ambiental, ele é um estudo multidisciplinar. Então, é uma área que engloba várias profissões, como engenheiro ambiental, geólogo, geógrafo, biólogo, sim, podem utilizar. Enfim, geoprocessamento também não se resume também só à área ambiental, pode ser utilizado para marketing, para planejamento urbano, para epidemiologia, como a gente viu agora nessa quarentena, a produção de mapas do coronavírus. Então, aquele site da universidade, exatamente, aquele site da Universidade Johns Hopkins, aquilo ali, pessoal, é basicamente geoprocessamento puro. Você consegue extrair muitos dados, ficar de uma forma visual muito interessante, com auxílio dessas ferramentas. Ali realmente já é uma coisa bem mais avançada, aquela ferramenta online, com todas as consultas que você pode fazer, mas é basicamente isso. Beleza, pessoal? Então, separei um conteúdo aqui para vocês. Tem alguns tópicos aqui do lado, se eu olhar aqui para o lado, é basicamente só para eu me guiar. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, explicar por que é interessante você estudar, dominar como profissional. Vou começar com algumas dicas para profissionais, porque estudante que também está no momento na graduação, no seu quinto semestre, sexto semestre, pode não ter uma noção ainda como é realmente que a gente utiliza isso no dia a dia na consultoria. Só para responder aqui o Jonathan, esse do painel do Covid, se for da Universidade Johns Hopkins. Você está bem conhecido na internet, mas eu vou aqui continuar. Vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa mais importante que eu vejo para um profissional de dominar esses softwares, esses programas de geoprocessamento, seria o diferencial para vagas que você, se você, por exemplo, pretende concorrer a alguma vaga, procurar emprego, se você já pesquisou algumas vagas ultimamente, provavelmente você já viu como pré-requisito existe geoprocessamento, existe produção de mapas. Então, eu até queria perguntar para a Lucimara, ela me compartilhou uma experiência e vou deixar ela falar. Sim, na verdade, eu estava até lembrando, eu tive duas experiências. Uma foi para uma bolsa de pesquisa que tinha que elaborar toda uma questão envolvendo geoprocessamento para fazer mapeamento de solo, e acabou que, por eu não ter tanta experiência, eu não consegui a bolsa, né, de pesquisa, que era uma bolsa super ótima para recém-formados e tudo mais, só que eu não tinha tanta experiência, né? Eu até pedi ajuda para um amigo meu que trabalha na área de geoprocessamento, ele me deu umas dicas lá, só que eu não consegui entrar na cabeça, eu não consegui entrar na vaga. Aí, uns 3, 4 meses depois, me chamaram para fazer uma entrevista também. E lá no dia tinha que fazer um mapa, né? Cara, eu jurava, assim, na minha ideia, que eu ia chegar lá na entrevista, eu ia fazer a entrevista, mas um pouco de experiência de geoprocessamento eu tenho. Mas eu não sabia que chegando lá na hora eu tinha que desenvolver um mapa eu acho que era sobre apps, né, tudo mais. E aí eu tinha o prazo mais ou menos de um dia para fazer o mapa e eu tinha que ficar na empresa para fazer o mapa. Então eu não podia sair da empresa para fazer o mapa, tinha um computador da empresa e tudo mais. E aí, assim, acabei fazendo o mapa, mas não saiu aquele mapa, assim, tipo, super profissional, assim, com as camadas, tudo certinho. Saiu um mapa, assim, vamos dizer assim, que meia boca. E acabou que eu não consegui a vaga pelo fato de não ter me aprofundado um pouco mais em geoprocessamento. E era uma vaga super boa, assim, financeiramente e tudo mais, sabe? Então, eu acabei perdendo já 2 oportunidades por não entender de geoprocessamento, né? É verdade. Assim, eu não sei a experiência aqui do pessoal que está assistindo, mas
na graduação, a gente vê algo muito superficial. A gente vê tópicos, vê metade da aula do semestre de geoprocessamento. Se você tiver uma cadeira de geoprocessamento, vai ser teoria e algumas poucas aulas vão ser no programa realmente, como o QGIS. Eu, na minha graduação, eu aprendi com o Spring, que é um programa bem menos conhecido do que o QGIS, por exemplo, que o ArcGIS. E eu ficava assim, sim, mas o que é isso? Como é que eu utilizo isso? Onde é que eu pego essas camadas? Porque eu basicamente aprendi a seguir o tutorial que a professora me mostrava, mas eu não entendia de forma nenhuma o que era aquilo e por um bom tempo eu fiquei até com certo trauma de geoprocessamento, porque eu não entendi bem. Então, já entrando no segundo tópico, que é uma ferramenta que poucos profissionais dominam ainda, e qualquer programa que você domina na sua área, voltei. Notificação aqui no celular. Por exemplo, engenheiro civil que domina o BIM atualmente, o Revit, o AutoCAD, ele se destaca, ele se diferencia no mercado. Realmente é um diferencial. O segundo tópico, terceiro tópico, né, já seria não depender de outros profissionais para fazer seus mapas. Isso também é importante. E para quem já trabalha aqui, eu pergunto se você já viu algum estudo ambiental sem um mapa. Pelo menos um mapa de localização. Não tem. Pois é. Até nos relatórios de impacto ambiental, por exemplo, se você vai fazer um EIA-RIMA, por exemplo, você tem que fazer, até o mais simples que tem, você precisa fazer um mapa de localização, e ainda tem aquelas localizações assim que são próximos, que dão impacto mais aproximado. Então, assim, você precisa fazer uma localização do empreendimento. Então, você precisa de um mapa, né? Nesse Com sentido. certeza. É exatamente isso. Qualquer estudo precisa ter pelo menos um mapa de localização, é o mínimo mesmo. Você pode utilizar o Google Earth ou o Google Maps, colar um print, mas isso já não é tão profissional, assim, já demonstra um pouco, diminui um pouco a qualidade do seu trabalho. Eu diria que vai ficar um pouco mais feio do que deveria ser, né? Então, também já o tópico é que, por exemplo, também quem trabalha já na área de licenciamento pode comentar aqui se no seu estado, no órgão ambiental, é obrigatório você submeter arquivos georreferenciados da poligonal do empreendimento na hora de dar entrada no processo. Aqui no Ceará é obrigatório, você tem que criar essas poligonais do empreendimento, mostrar qual é os vértices, as coordenadas, o sistema de referência de coordenadas que está sendo utilizado. E tudo isso você consegue fazer rapidamente no QGIS, no ArcGIS, quando você tem um domínio. E eu vejo muita gente sofrendo com isso. Às vezes é uma coisa relativamente simples, mas como a gente não se aprofunda muito nisso, na parte prática, na faculdade, a gente acaba sofrendo. Tá vendo? Ó, Bahia, sim, a Vitória que comentou. Bahia, sim, um colega me falou que Minas também, São Paulo também. Então, cada vez mais, se algum órgão ainda não cobra, daqui para frente eles vão cobrar, porque também eles querem ter essa base de dados que eles vão e colocam isso no sistema interno deles para poder fazer a gestão interna das empresas que eles licenciam e tudo mais. Então, já em aplicações, aí Pará também já é obrigatório, Mato Grosso do Sul. Então, pessoal, não tem muito como fugir. Quem quer trabalhar com licenciamento, com estudo ambiental, vai cedo da tarde ter que fazer mapas e criar camadas já referenciadas. Pará. Então, aplicações, eu separei aqui algumas aplicações que podemos utilizar o geoprocessamento. Por exemplo, aqui, inicialmente, eu separei resíduos, estudos ambientais, planejamento urbano, drones e rede de esgoto. São várias áreas aqui da engenharia ambiental, mas não se limita à engenharia ambiental, claro, como eu falei aqui. Iniciando aqui por resíduos. O geoprocessamento, ele é utilizado, mostra as imagens dos mapas para você fazer uma pequena explicação sobre a... Eu vou mostrar no final aqui alguns exemplos de mapas, beleza?
Depois que eu fazer a explicação aqui, eu mostro até o meu computador aqui do lado. Mas, por exemplo, a parte de resíduos, geoprocessamento pode ser utilizado para locação de aterros. É uma das funções mais utilizadas. Se você procurar artigos sobre esse tema, tem inúmeras. E, basicamente, geoprocessamento é a melhor forma de você definir a melhor localização de um aterro. Por quê? Um aterro tem que ter uma distância X de corpos hídricos, tem que ter uma distância Y de aeroportos, tem que ter uma distância de centros urbanos, tem que ter também uma proximidade de rodovias e seja de uma distância considerável do ponto da cidade que ele faz a coleta. Então, você vê que são vários critérios que essa locação de aterro tem que cumprir, tem que atender, e através do geoprocessamento você consegue fazer essa análise e definir quais são o local ou os melhores locais que podem receber esse aterro. Também você pode criar rotas para a coleta de resíduos, também, e na mesma forma a locação de pontos de entrega voluntária. Não sei se na sua cidade tem, mas lá em São Paulo tem, Fortaleza tem, Recife eu sei que também tem, mas existem alguns pontos espalhados na cidade que a prefeitura instala para receber resíduos recicláveis, resíduos de construção civil, e também a locação desses pontos não é em qualquer local. Depende da densidade demográfica, depende da acessibilidade de caminhões, então são vários critérios que são analisados no momento de escolher esses locais, e é feito através das geotecnologias. Avançando aqui para estudos ambientais, como eu falei também, mapas de localização, obrigatório, determinação de área de impacto direto e área de impacto indireto. Isso aí realmente para quem já fez algum estudo ambiental ou estudou mesmo na faculdade, sabe que isso é cobrado para você definir isso em um estudo ambiental, né? E também, por exemplo, criar buffers. Buffers, basicamente, é você fazer uma área de amortecimento ou uma área de influência a partir de uma feição. O que é uma feição? Uma feição é um ponto, uma linha, um polígono. Então, você imagina que você quer definir qual é a área de proteção nas margens de um rio. Então, você tem a feição desse rio, essa linha, e você consegue fazer uma camada nova para, por exemplo, 100 metros da margem do rio. Então, com isso, a gente consegue ver qual seria aquela área que não pode ter nenhuma alteração, se é de 100 metros, 50 metros. Você consegue visualizar isso dentro do próprio programa. E avançando aqui um pouco sobre já planejamento urbano, podemos falar sobre determinação de áreas de risco. A gente consegue ver quais são as áreas que, por exemplo, são mais suscetíveis a inundações, ou então a deslizamento de terra, porque tem um ângulo, uma declividade muito elevada. Isso também é possível fazer com as análises de geoprocessamento, de terreno, de dados geoespaciais. Já entrando aqui em drones. Drones, eles... Tem uma pergunta aqui que fala de drone, exatamente. Eu acho que a Vitória está perguntando se você trabalha com georreferenciamento com drone ou já trabalhou alguma vez. Perfeito. Eu, pessoalmente, comecei a trabalhar com drone há pouco tempo, diria, acho que setembro do ano passado. Mas sim, já fiz alguns serviços com drone e realmente a qualidade do seu serviço fica outra coisa. Porque uma coisa é você utilizar imagem de satélite, que tem uma resolução de cada pixel, ou seja, o menor parte daquela imagem tem uma resolução de, sei lá, 15, 30 metros. E outra coisa é uma imagem de drone que tem uma resolução, às vezes, de 1 centímetro. Então, com isso, o seu trabalho vai ser muito preciso. Drone é muito utilizado, por exemplo, por prefeituras para fazer levantamento de imóveis, para conferir área de IPTU. Eu sei que tem muita prefeitura fazendo isso. E também dá para utilizar drones. Você troca a câmera dele e coloca uma lente infravermelha, por exemplo. Você consegue fazer umas análises em agricultura, que, por exemplo, você consegue gerar o índice NDVI, que com isso você consegue determinar qual é a saúde vegetal. Não é muito a minha área, mais a parte de agronomia, mas você consegue, por exemplo, verificar
como está a saúde das plantas de uma lavoura, por exemplo, e você consegue verificar se tem algum ponto específico que deve receber uma maior atenção, uma maior quantidade de defensivos agrícolas, por exemplo. Ao invés de colocar em 100 hectares, você precisaria colocar somente em 20 hectares. Então, isso traz uma economia enorme, por exemplo, para o produtor. Isso é uma coisa, assim, muito, muito, muito útil. Deixa eu ver aqui, tem o uso desse infravermelho para avaliar a qualidade da água. Dá para fazer, assim, você consegue ter algumas informações sobre água, realmente, identificar onde tem água, mas a qualidade da água teria que pesquisar, realmente, se tem alguma aplicação nesse sentido. Mas vamos continuar aqui, eu vou falando aqui um pouco mais. E no final, claro, eu vou deixar aberto para perguntas e a gente vai conversando aqui mais. Senão, às vezes eu me perco. Mas podem perguntando aqui, depois a gente sobe aqui a conversa. E para finalizar, outra aplicação tem rede de esgoto. Como você sabe, rede de esgoto, ele utiliza gravidade para levar o esgoto. Claro que tem algumas estações de elevatório de esgoto que bombeiam, mas a maior parte é por gravidade. Então, você tem que ter uma noção de quais são as curvas de nível da cidade. E com isso também você consegue, através de imagens de satélite ou também com drone, com uma precisão bem maior da curva de nível, e você faz o planejamento, o projeto da sua rede de esgoto, de coleta de esgoto. E agora já avançando um pouquinho para o lado dos estudantes, e por que um estudante deve aprender a utilizar o geoprocessamento. E eu vou citar aqui o caso do TCC, por exemplo. TCC é uma coisa que muitos estudantes ainda sofrem, é um medo, né? Eu também, quando eu estava me formando, tinha um medo de enfrentar o TCC. A gente fica sem saber o que é que vai fazer, né? Quem não tem medo? Então, eu recomendo você considerar, pelo menos, adicionar alguma parte de geoprocessamento, produção de mapas. Em qualquer tema que você utilize na área ambiental, você consegue utilizar o geoprocessamento, colocar um mapa, alguns mapas no seu trabalho. Isso vai aumentar muito a qualidade do seu trabalho. A banca, geralmente, gosta muito de mapas no trabalho de TCC. Eu tive no meu TCC, eu coloquei um mapa, bem meia boca, confesso. No meu mestrado, eu coloquei muito mais mapa e recebi elogios, sim, porque ficou uma coisa bem visual dos impactos, por exemplo, do que eu estava estudando, né? Realmente fica uma coisa mais fácil de uma pessoa ver assim, rapidamente o mapa e entender o que está acontecendo. O bom de geoprocessamento é que você não depende muito de laboratório, por exemplo. Quando você utiliza um laboratório para poder fazer uma pesquisa, ainda mais num período como esse, imagina, você estava com a pesquisa toda pronta, estava fazendo alguma análise e agora perde tudo porque tem que ficar em casa e às vezes aquela análise que você tinha não serve mais, ou então você tinha um reator e as bactérias morreram, ou então falta reagente, para quem é da universidade pública sabe como falta equipamento, e você acaba tendo que atrasar a sua formação por causa de uma coisa totalmente que não é culpa sua. Isso desestimula muito, né? Por exemplo, na minha graduação, eu fui em Montreal, eu fiquei 3 meses fazendo um estágio de trabalho, e eu fui auxiliar 2 estudantes de doutorado. O Ciélio falando no meu caso. Pois considere aí incluir alguma coisa relacionada ao geoprocessamento, vai te ajudar bastante. E lá em Montreal, eu fui ajudar 2 estudantes, e quando eu cheguei lá, eu descobri que um deles, eles tinham 2 reatores UASB, com bactérias anaeróbias, e um deles teve um vazamento, entrou oxigênio e as bactérias morreram. Então, ele estava coletando resultado há mais de um ano e meio, do doutorado dele, e tinha que recomeçar do zero, porque perdeu todos os dados. Então, imagina que isso acontece muito triste. Eu fiquei com muita pena. Mas acontece, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? Depender de fatores externos. E com o geoprocessamento, assim, esse
essa dependência é um pouco menor. Você consegue, já tem muitos dados prontos, disponíveis na internet, em vários sites, prefeituras, órgãos ambientais, governo do estado, mas também você pode criar seus próprios dados, fazer levantamento em campo e criar seus próprios dados. Então, isso aí vai te dar uma dependência bem maior nessa parte de escrever seu TCC mais rápido. E aqui algumas ideias de TCC, eu trouxe aqui rapidamente, ideias rápidas que eu posso citar. Não se limite a isso, quem estiver aqui pensando em algum tema de TCC, mas, por exemplo, você pode fazer uma análise de captação de água das chuvas em um campus, no seu campus da sua universidade, por exemplo. Você iria fazer a delimitação da área dos telhados. Já falo sobre isso, o passo a passo desse tema. Você pode fazer também uma análise temporal, por exemplo, como eu falei, área de proteção perdida ao redor de um rio. Você pega um rio da sua cidade, do seu estado, e avalia imagens temporais de 2000 e compara com 2018, por exemplo, e vê quanto que perdeu de vegetação nativa nessa região. É uma análise interessante. Ou então, por exemplo, o avanço urbano sobre uma área de proteção, ou então sobre a área de duna. Isso também você pode fazer várias análises temporais entre dois períodos. Análise multicritério também, que é exatamente o que eu falei. Muitos critérios para tomar uma decisão e você não sabe qual dá prioridade. No caso aqui, como eu falei do aterro. Então, o que é melhor? Você tem que colocar longe de um corpo hídrico ou então próximo de uma rodovia? O que é mais importante? Com o geoprocessamento, você consegue dar pesos e fazer uma análise de, por exemplo, quanto esse peso vai influenciar no resultado e você vai conseguir chegar numa decisão baseada em vários critérios. E também você sempre pode explorar os dados locais para resolver algum problema local da sua cidade, da sua região, algum problema que existe até no seu campus, no campus da sua universidade. Você pode fazer alguma análise para que você dê uma solução através do geoprocessamento. E voltando para aquela captação da água das chuvas, eu fiz aqui 6 passos para você fazer um TCC nesse sentido. O primeiro passo seria delimitar a área dos telhados. Então, seria no programa fazer delimitação da área da cobertura dos telhados do seu campus. Depois, você buscar dados históricos de precipitação. Então, isso é muito fácil de encontrar. No Brasil tem muita estação meteorológica. Você iria calcular, por exemplo, quanto de água você conseguiria captar em um ano. Ou então, nos últimos 5 anos, você conseguiria ter captado. Com isso, então, você calcularia o volume acumulado em cada edificação, faria o somatório, e você pode comparar quanto esse volume diminuiria o consumo de água na sua universidade. E já como um bônus, você poderia calcular o custo de implantação desse sistema. Não é uma coisa muito complicada, é basicamente tubulação, tambores. E, em cima disso, calcular o payback do investimento, ou seja, em quanto tempo esse investimento seria pago com economia na conta de água. Então, essa aqui realmente é uma forma bem tranquila se você quiser fazer um TCC nesse tema, beleza? Bacana, eu acho que até vi alguns TCCs dos meus colegas sobre captação de água de chuva, foi bem interessante, assim, eles até apresentaram o mapa e tudo, e acho que é bem válido, assim. Eu não sei, eu acho que o pessoal está perguntando a diferença de ArcGIS e QGIS, não sei se você vai chegar a falar alguma questão nessa linha. Pronto. Eu vou aqui agora já ver aqui um pouco as perguntas do pessoal. Vamos lá. A diferença do ArcGIS e o QGIS. Os dois são programas de geoprocessamento que você pode estar utilizando. A diferença, basicamente, deles, eles não têm muita coisas que só um tem, que o outro não tem. Eles são muito completos. A diferença é que o ArcGIS ele é pago, ele tem uma licença, e o QGIS ele é gratuito. Ele é desenvolvido por uma comunidade e ele é gratuito, você pode baixar diretamente na internet, sem pagar nada, não tem nenhum custo envolvido, nenhum registro também, é livre. E assim, quando a gente trabalha no mercado, a gente já está... No mercado profissional, realmente,
não é interessante você estar utilizando crack, se você entende, né? Piratear o programa. Às vezes, até algumas empresas pedem que você forneça qual a sua licença que você utilizou para produzir o mapa, por exemplo. E não fica tão legal você produzir um mapa com um programa pirateado, né? E assim, realmente os dois, eles são muito parecidos, eu já utilizei os dois, eles têm funções basicamente semelhantes, o uso também não é tão difícil, e eu prefiro pessoalmente o QGIS, e alguns alunos que eu tenho já me falaram que utilizavam bastante o ArcGIS, mas que migraram agora para o QGIS porque gostaram da interface, acharam bem tranquilo, acharam fácil. E basicamente a diferença é essa, pessoal. Um é pago e o outro não. Deixa eu ver aqui. Olha, ó, o Rian falou exatamente isso. O TCC dele foi sobre captação de água da chuva. A Ana Maria também. Deixa eu dar uma olhada aqui também para cima. Dá uma olhadinha aí, ver se a gente acha alguma pergunta. Vamos ver. Acho que é o Thiago, falou que o TCC é superestimado. Eu concordo. Assim, realmente a gente tem uma pressão psicológica tão grande quando a gente está no TCC no último semestre, que a gente pensa que vai ser o fim do mundo, mas quando você vê, nem é. Nem é. E pode ser uma coisa bem tranquila. Tem uma pessoa aqui que perguntou se você indica algum livro sobre geoprocessamento. Pronto, perfeito. Bom, tem um livro bem interessante que é o Geoprocessamento Sem Complicações. O nome do autor é Paulo Fitz, se eu não me engano. É bem interessante, bem didático. E tem muito material do próprio IBGE sobre o tema, que você consegue ler gratuitamente no site dele. Tem lá publicações sobre o tema, sobre cartografia, sobre geoprocessamento, que você tem acesso gratuitamente. Esses dois livros, Geoprocessamento Sem Complicação e as publicações do IBGE. Vamos lá aqui. A Clara que falou, ó. Ela disse que ela já utilizou aqui, acha bem simples utilizar o QGIS, não deixa nada a desejar. Alguma dica para bacias hidrográficas? Sim, você consegue fazer extração de corpos hídricos, você consegue também delimitar a bacia hidrográfica dentro do QGIS com algumas operações já um pouco mais avançado, não é tão fácil, você precisa ter um pouquinho mais de contato para poder chegar nessas funções, mas também não é nada de outro mundo, você consegue fazer sim rapidamente. Deixa eu ver aqui. TCC aqui do Anderson sobre análise morfométrica de bacias, totalmente de processamento. Tem uma pergunta aqui, na delimitação de uma bacia hidrográfica, se tiver uma cidade no curso do rio, inclui toda a área da cidade? É uma dúvida. Vamos lá. Inclui toda a área do da Ciélio. Cidade. Perfeito, Ciélio. Cara, então, para fazer delimitação dessa bacia hidrográfica, a gente utiliza o modelo digital de elevação, certo? Que é uma imagem de satélite que vai ter um valor de elevação de cada pixel daquela imagem. E a gente não acaba nem considerando muito a questão de se é uma cidade ou não. A gente acaba deixando essa parte como secundária, porque a análise realmente vai ser da imagem, não do que é que tem naquela região, entende? É possível que tenha uma cidade que seja numa divisão de duas bacias. É possível também. O que vai dizer realmente é a questão do modelo digital de elevação. Uhum. Vamos lá. A Ju, o que você acha de utilizar imagens do Alos Pulsar? É um satélite ele tem umas imagens de alta resolução. Eu, pessoalmente, nunca trabalhei com esse satélite. Eu uso muito as imagens de satélite do USGS, que é o órgão americano que tem essa gestão das imagens de satélite, tem uma coletânea de várias imagens. Mas eu já ouvi falar bem desse satélite. Vamos lá. Isso. O Jonatas, sou operador de equipamentos da Vale. Vamos lá, o Jonatas é operador de equipamentos da Vale, engenheiro ambiental e gosta do geoprocessamento e quer saber onde utilizaria na mineração. Por exemplo, mineração,
sei que, assim, eu não tenho muito contato, eu pessoalmente, nessa área, mas você pode, por exemplo, calcular o volume de pilhas, o volume movimentado, então o volume escavado com imagem de drone, porque precisa realmente de uma resolução bem alta dessas imagens. Você consegue calcular, por exemplo, quantos metros cúbicos tem certa pilha, quanto foi movimentado, quanto foi escavado. Isso também serve, na mesma lógica, para construção civil. Então, terraplanagem, quanta terra foi movimentada durante uma obra, também é a mesma ideia, certo? Hein, Léo? E, oi, pode dizer. Nessa linha aí, uma vez eu fiz um curso de perícia ambiental e lá eles mostravam mais ou menos, através de mapeamento, né, de geoprocessamento, como que foi a evolução, por exemplo, de um impacto ambiental. Então, eles pegaram imagens antigas, né? Eu acho que utilizaram ali o Google, Earth, alguma coisa assim, e apresentaram ali é, para o órgão, né, que teve uma movimentação, teve uma modificação no decorrer do tempo e aí a pessoa foi autuada, né? Então, por conta de um trabalho de um perito ambiental, que eu achei bem interessante, sabe? Então, utilizou ali a ferramenta de geoprocessamento para ter provas do impacto ambiental causado pelaquela pessoa, pelaquela empresa, né, no caso, né? Então, achei bem Sim. interessante, né? Aqui em Fortaleza, eu já vi um cliente meu, ele foi multado porque ele estava localizado no terreno e quando ele foi tirar a licença ambiental dele, o analista ambiental ele utilizou imagens do Google Earth de um período anterior e tinha algumas árvores lá que foram suprimidas sem a devida licença e ele teve Isso, que pagar a compensação por isso, isso exatamente. acontece bastante, né? A pessoa acha que o governo ou a pessoa não vai sentir falta das árvores, faz a supressão sem autorização nenhuma e às vezes é uma espécie ameaçada e aí acaba sendo autuado, tendo uma multa, então é bem complicado, né? Então acaba que Exatamente. Exatamente, exatamente. É complicado, mas acontece. Não duvidem que realmente isso acontece. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ah, o Arthur aqui perguntou: o curso vai agregar no planejamento da agricultura de precisão? Não entendi muito bem o que você quis dizer, mas já que ele já citou aqui do curso, eu já vou também aproveitar aqui essa janela que estamos. Para quem realmente quiser aprender um pouco mais sobre QGIS, eu tenho disponível um curso completo, 100% online. Como eu falei, o QGIS é um programa de geoprocessamento, geotecnologias, e o meu curso ele é 100% online. Então, na nossa época que estamos vivendo aqui, não poder sair de casa, distanciamento social, é uma boa pedida, né? E eu queria assim, comentar por que eu acho interessante a gente estudar online ao invés de um curso presencial. Bom, eu já dei curso presencial de QGIS e tem um problema que são diferentes velocidades de aprendizado dos alunos. Enquanto tem gente que consegue captar muito rápido o assunto, tem gente que demora um pouco mais, tem mais dúvidas e não consegue avançar tão rápido no tema, né? Então, às vezes, numa aula presencial, a gente não consegue avançar nos temas que queria realmente abordar naquele dia todo, exatamente por isso, porque tem que cobrir, acompanhar o ritmo de cada um dos alunos. E isso senti quando dava aula presencial de QGIS, e eu pensei, não, tem que ter alguma forma de que cada aluno veja no seu ritmo, quantas vezes quiser, aproveita dúvida online, onde você pode assistir na hora que quiser, quantas vezes quiser, e tirar dúvidas também quantas vezes quiser. Essa é a melhor solução que eu encontrei. E quem também já utilizou o QGIS, ou então o ArcGIS, já sabe que ele é um programinha, ele dá uns probleminhas, digamos assim. Às vezes você começa a utilizar e bate aquela dúvida, ou então dá uma diferença naquela camada que você adicionou e cai em outro local, ou então você executa e dá um erro. Acontece isso no uso do geoprocessamento. E esse suporte que eu ofereço no meu curso eu considero muito importante, porque
Imagina que num curso presencial, você vê aquela aula no final de semana e quando vai para casa, daqui a um mês, vai utilizar aquele programa, acontece aquele erro e aí você não tem mais aquele suporte para tirar aquela dúvida que está acontecendo. Então, o meu curso, 100% online, 24 horas por dia, do zero absoluto, ou seja... É teórico ou prático? Eles estão perguntando aqui. Vamos lá. Teórico e prático. O primeiro módulo que tem, ele é um módulo que eu chamo de Teoria Express, que eu resumo os principais temas teóricos que você tem que dominar para poder entrar no QGIS sem simplesmente estar apertando o botão, entende? A minha ideia não é que você entre lá e comece a apertar o botão e faça alguma coisa. Então, eu ensino a teoria básica para que você entenda o que está fazendo, mas também, não vou mentir, dizer que é uma teoria super completa, porque existe curso de graduação que fala só sobre isso em 5 anos. Então, não tem como resumir tudo isso num curso. Mas, sim, tem uma teoria bem aplicada para o geoprocessamento, o uso do QGIS. E depois do módulo 1 é prática. Prática, tela do computador gravada, mostrando função a função. Temos atualmente, eu acho que 140 aulas, e sempre adicionando novas aulas de novas aplicações. Bastante coisa aí para aprender então, hein? Muita coisa. Eu comecei o curso com cerca de 90 aulas, 100 aulas, e eu vou sempre adicionando novas aulas, porque sempre parece uma aplicação. Às vezes um aluno pergunta uma coisa interessante e eu, vou gravar aqui um vídeo sobre isso, porque é interessante para os outros alunos. Então, a gente começa do zero absoluto, ou seja, da instalação também do programa, da interface, apresentando como é que ele funciona. E também temos exercícios práticos nos módulos, mostrando onde eu passo para vocês fazerem junto comigo e depois eu mostro a resolução do exercício proposto. Para quem ainda é aluno e precisa de cumprir a hora e carga horária, tem um certificado, sim, de conclusão de 30 horas. Importante, né? Os estudantes sempre perguntam para a gente se tem certificado ou não. Exatamente. Aí você também vai ter 2 anos de acesso para poder reacessar e tirar alguma dúvida, porque a gente começa a usar o programa, fica craque, mas depois passa um ano sem utilizar e esquece tudo. Então você pode voltar lá no curso e verificar a aula que você está precisando e tirar a dúvida quando precisar. Quem for aluno aqui, já está comentando, o André é meu aluno, o André é aqui do Ceará também, Ciélio também. Rapidamente responder a Ju, geoprocessamento pode ser utilizado para impacto de poluição do ar ou sonoro? Sim. Minha dissertação do mestrado foi sobre a dispersão de poluentes atmosféricos a partir de uma indústria, ou seja, eu conseguia ver qual era a pluma de dispersão daquele poluente, certo? Não utilizei somente o QGIS, mas é possível você fazer várias coisas com o QGIS dentro desse tema. Então, você consegue representar, por exemplo, daqui a 1 quilômetro dessa chaminé vai ter uma concentração X. É possível, com modelagem e geoprocessamento. Então é isso, pessoal. O link, para quem tiver interesse ao curso, está tanto na descrição do meu perfil, como da Lucimara, né, da página de Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida. Quem quiser acessar, está lá, tem toda a descrição, o conteúdo, todas as aulas. Quem tiver alguma dúvida também depois, pode me chamar no privado, então no WhatsApp, na página tem um botãozinho para o WhatsApp para conversar. E eu estou aqui aberto a dúvidas. Vou tomar aqui uma água. Fica à vontade. E aí, Miriam? Miriam, minha amiga. O pessoal está dizendo aí, eu acho que um monte de gente é seu aluno aqui na live, hein? Já vi uns 3, 4 dizendo que estão fazendo o curso. Opa! Ainda bem, viu, pessoal? Espero que estejam gostando realmente. Tem cupom de desconto para quem está na live? Bora! Vamos fazer? Vamos fazer, Lucimara? Cupom de desconto? Bora! Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, pessoal, 10% de desconto para quem estiver assistindo aqui a gente. Eu vou editar aqui o preço. Na página vai dizer que está 197, que é o preço atual do curso. Ele vai ficar esse preço
não sei até quando, mas provavelmente até próximo mês. Mas eu vou alterar aqui o preço. Eu vou colocar 177, 10% de desconto para quem quiser se inscrever aqui até 9 horas, tudo bem? Quem quiser se inscrever tem desconto, quem gostou do conteúdo, eu vou deixar esse preço aqui salvo. Eu salvei aqui agora. Você pode acessar lá nessa página, tanto no meu perfil como no da Lucimara. Mas vou deixar esse valor só até 9 horas, beleza, pessoal? Também para ser justo com os demais. Mas também para prestigiar quem está aqui comigo assistindo aqui esse webinário. E eu vou, para quem já está fazendo daí umas aulas bônus. Vou para 140 aulas, já tem de bônus. Deixa eu mostrar aqui um pouco da área de membros para vocês. Deixa eu virar aqui a tela. Deixa eu abrir aqui como aluno. Perfeito. Tá aqui. 133 aulas. Aí aqui temos o módulo de boas-vindas, onde eu explico sobre o curso, como obter suporte. Eu peço para gravarem vídeos para quando tiver alguma dúvida. E aqui, módulo de teoria, eu faço uma pequena introdução de conceitos iniciais, o que é um dado, o que é datum, o que é projeção cartográfica, latitude, longitude, sistema UTM, sistema de referência de coordenadas, quais são os elementos de um mapa, o que é que um mapa tem que ter. Você tem que ter escala, norte geográfico, título, tudo isso, legenda, e comenta aqui sobre outros conceitos. Mas aqui tem 21 aulas sobre introdução ao QGIS, onde começamos desde instalando o QGIS, onde baixar dados, interface do programa, e configurações iniciais, como abrir, salvar, como trabalhar com sistema de referência de coordenadas, que é o principal problema dos alunos, que às vezes estão trabalhando e não entendem muito bem o que é um sistema de coordenadas geográfica e um sistema de coordenadas planas, e dá muita confusão em relação a isso. E aqui, como adicionar dados, conectar serviços web, instalar plugins, que são os complementos. E aqui, já no módulo 3, trabalhando com camadas vetoriais, aqui eu mostro como criar shapes, ou seja, aqueles shapes, famosos shapes que são cobrados nos órgãos ambientais. Shapefile, né? Shapefile, exatamente, cobrado no órgão ambiental para poder dar entrada no processo de licenciamento. Começa aqui nesse módulo, a gente mostra que criando o poligonal a partir de matrícula de imóvel, ou seja, se você tem uma matrícula de imóvel, você consegue criar uma poligonal para poder dar entrada. Importar do AutoCAD, importar do Excel também é muito importante, ou seja, se você tem alguns dados em Excel com as coordenadas, você consegue importar isso para o QGIS, extrair coordenadas, mais exercícios de estilização aqui, rotulagem. Bastante coisa para aprender, hein? Eu vou te dizer aqui, é muito conteúdo. Realmente, quem quiser participar vai ter boa diversão aqui para aprender. E aqui já aqui algumas funções, deixa eu ver aqui, funções de ferramentas. Aqui já são algumas funções mais aplicadas, como interseção, diferença, união, criar mapa de calor, calcular a área total de classe, calculadora de campo, visualizar fotos no QGIS, geocodificação, criação de rotas, mapa online, mapa temporal. No módulo 5, aqui é basicamente a impressão de mapas, como introdução à impressão de mapas, criar grade, enquadramento, colocar coordenadas, colocar imagem, formas, mapa de localização, legenda, escala, como salvar em PDF, um exercício aqui bem completo, criação de atlas, criação de layout modelo, muita coisa. E aqui no módulo 6, a parte já de trabalhando com imagens, com camadas raster, que são imagens de satélite, e aqui vem composição de banda, criação de mosaico, georreferenciar a imagem, criação de mapa de relevo e de declividade, mapa hipossométrico, extração de curva de nível, cálculo de volume,
índice NDVI, mapa de inundação, enfim, pessoal, muita coisa. E por fim, tem até Bastante. delimitação de bacia hidrográfica. É, bastante Muito coisa. bacana. Quem quiser aprender, estou à disposição para qualquer dúvida. Beleza, pessoal? Quem tiver alguma dúvida aqui ainda, pode mandar, tanto sobre o curso ou sobre o geoprocessamento. Beleza? Sim, temos aí uns 5 minutinhos, então, pessoal, se ainda tiver alguma dúvida, a gente está para responder, tá? Então, se vocês quiserem falar algo mais. Aqui tem uma pessoa perguntando se esse curso serve para aprender do zero. Do zero, exatamente. Tem alguns alunos aqui que não tinham nenhum contato, certo? Nunca abriram o QGIS e hoje estão produzindo uns mapas muito bonitos. Tem até na página de inscrição, lá embaixo, tem uns mapas produzidos pelos meus alunos, tudo bem? Então, você consegue ver mapas que meus alunos produziram com o curso, com a ajuda do curso. E sim, tem, como você pode ter visto aqui, tem aula do zero mesmo. Você vai baixar o QGIS, instalar e aprender cada função do zero, sem nenhum pré-requisito. O pré-requisito aqui seria ter conhecimento básico de computador, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, acesso à internet, nada mais que isso. O Ciélio, acho que é seu aluno, ele disse assim, e está à disposição mesmo. Todas as dúvidas são respondidas nos comentários e até no WhatsApp. Opa! Valeu, meu irmão. É isso mesmo, pessoal. Eu não falei aqui, mas o curso tem suporte via WhatsApp. Eu acho que é o único do mercado que tem isso. Que se você tiver alguma dúvida que na área de membros aqui não dê para explicar, ou então tem alguma coisa mais específica, eu disponibilizo meu WhatsApp para você mandar um vídeo, mandar foto, para a gente conversar de forma mais rápida, né? Para resolver seu problema. O WhatsApp, para quem quiser conversar comigo aqui agora, na página, no link que está na descrição na meu perfil, ou na da Lucimara, no botão, no canto inferior direito, ou esquerdo, perdão, canto inferior esquerdo tem um botãozinho do WhatsApp, é só clicar que vai diretamente para o meu WhatsApp e lá é só conversar comigo. E também, pronto, perfeito. O Fabrício perguntou, também tem um canal no YouTube, sim, é o Descomplica QGIS, beleza? Opa! Tem uns vídeos lá, tem algumas aulas mais longas, algumas mais curtas. Eu tenho 2 aulas de cerca de 1 hora, onde eu começo do zero até a produção de um mapa. Por exemplo, uma área já referenciada, eu faço uma aula dessa, eu faço uma outra aula sobre o Covid-19, a evolução no Brasil. Também tem uma aula explicando sobre isso. Então, Descomplica QGIS, bem tranquilo no YouTube. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Tem uma pergunta aqui que, antes de a gente encerrar, daí, eu acho que é a Vinedai. Ainda não trabalho na área, seria bom fazer o curso? Como faria para me manter atualizada até conseguir uma vaga? Perfeito. Então, pessoal, aquela coisa, você vai estar preparado para quando estiver no trabalho. Porque, realmente, se você for chegar na oportunidade e não está preparada, você vai querer ter aprendido antes, entende? Então, quanto antes de se preparar, vai ser melhor. Porque cedo ou tarde você vai precisar utilizar QGIS. QGIS, assim, eu falo QGIS, mas geoprocessamento em geral. O profissional da área ambiental realmente precisa ter essa ferramenta. Cedo ou E tarde eu vai que utilizar. jurava que não ia precisar e eu perdi 2 vagas de emprego, tá? Só para saber. Exatamente. E o 2 Jonatas boas. aqui perguntou se conversa diretamente comigo. É comigo mesmo, no WhatsApp mesmo, aqui nesse mesmo celular. Fala diretamente comigo. E as dúvidas também, dentro do curso, sou eu que respondo também. Léo, então assim, já estamos chegando bem no final, né? Eu agradeço bastante a sua participação. Então foi fantástico, assim, eu acho que o pessoal aprendeu bastante e também está com vontade de aprender cada vez mais, né? Pelo que eu estou percebendo, realmente é uma área super importante para o engenheiro ambiental e profissionais da área ambiental, né? De forma geral, não só o engenheiro ambiental em si. E, Uhum. então, agradeço também a participação de todo mundo. O Léo vai estar aí depois disponível, vai ter a página dele ali, que vocês podem estar acessando, pedindo contato para ele. Então, assim, agradecemos bastante.
Então, para a semana que vem, a gente também vai ter uma outra live, eu quero comentar aqui para vocês, vou ler aqui para vocês, que será sobre consultoria ambiental e tratamento de águas de poços. E aí a nossa editora Hariane, que é engenheira ambiental também, ela vai estar com a participante Gisele Oliveira, que é uma engenheira química, que vai falar desse assunto. Vai ser dia 30 dos 5 às 11 horas. Não percam, viu? Então, Show de bola. Léo, Vou se assistir quiser mais também. última palavrinha aí. Pronto. Então, pessoal, é isso. Foi um pouco rápido, mas tentei passar o máximo de informação aqui, embora tenha muito mais que a gente pode conversar sobre o tema. E obrigado aqui quem ficou aqui até o final. Vocês estão de parabéns por estar essa hora aqui estudando um tema da nossa profissão, né? Está melhorando o nosso desenvolvimento profissional. Então, meu muito obrigado. Do ano passado e quero manter aí por vários anos. Obrigada a todos. Tenham uma boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.